O nosso assunto aqui, vamos falar do perrengue das... Gente, perrengue na viagem, nossa, dá vontade de morrer. Porque você já tá saindo de férias para não se estressar. Você já tá saindo, né, ali, você tira ali, nós, pobres mortais, ficamos esperando o ano todo para fazer uma viagem de avião. Aí quando você vai viajar, problema no voo. Mas não são só nós, pobres mortais, não. A atriz Ingrid Guimarães disse que passou um constrangimento no seu voo. Também assim, é um constrangimento, mas nem tanto, né? Que é o perrengue chique. Ela achou que ela era nova. Ela Como é o estava nome na dela? classe Premium Economic. E aí quebrou uma cadeira da primeira classe. E aí a moça do avião disse assim, Plus, tem que sair do seu lugar, ir lá para econômica, que alguém da primeira classe vai sentar no seu lugar. Ela tentou argumentar ali, mas alguém falou assim, olha, é melhor você ir lá para outra cadeira, senão nós vamos te colocar para fora do voo. E aí ela foi e disse que vai processar Nossa, ela teve que ir pra a econômica? empresa. Teve que ir na econômica. Eu sambava lá dentro. Não, mas foi um barraco, assim, porque daí ela não fala muito bem inglês, então daí precisaram interceder por ela, daí o cunhado e a irmã, eu acho, cunhada, foram conversar com o pessoal da equipe lá, a tripulação, e eles falando que não tinham o que fazer, daí tinha até brasileiros, né, na equipe, e vieram conversar com ela um momento que ela pôde sentir mais à vontade, né, para tentar entender o que estava acontecendo, e ele falando, vai sair sim, você vai sair daí sim, você vai voltar, Mas por que tinha que ser a Bela? Eles falam que é um procedimento, é um sorteio. E aí, no final de tudo, ela faz um apelo. Assim, eu acho genuíno também. Eu acho que ela teve ali ferido o seu direito. Hoje a gente vai falar, né, da Semana do Consumidor. Então, ela teve um direito ferido. E que isso não fica claro, né? Quando você compra uma passagem, você não fica evidente. Não tem nada que você assine que, se acontecer algum problema, você pode passar por um sorteio. Em milhares, centenas de pessoas, a sua cadeira vai ser escolhida e você tem que, sabe? Então não é Não, algo mas que o pior, isso Jana, o tá pior- claro, né? Não, o pior é você ter que sair Pra uma para uma classe outra menor. pessoa sentar na sua. E para uma classe menor, né, do que ela teria comprado. Porque se fosse o contrário, ninguém estaria reclamando. Olha, Não. infelizmente essa cadeira quebrou, você vai lá para executiva, você vai lá para primeira classe. Primeira classe. Então, isso não seria um problema. Mas no final ela faz um apelo, assim, bem feminista, dizendo que era dia 8 de março e que ela foi tentar entender o que tinha acontecido e daí uma pessoa da tripulação falou pra ela que é um sorteio sim, mas que a busca é por mulheres sozinhas. E aí ela teve esse entendimento de que, porque não tá acompanhada de um homem pra poder brigar, enfim... Mas eu não acho isso, né? Foi o sorteio da Porque poltrona. o cunhado quis interceder, então assim, ela não tava com ninguém ao lado, mas ela não tava sozinha no voo. E daí ela faz mas esse pode apelo, ser, assim. Pode né? ser uma A pessoa lacração não com de- cônjuge. Isso, mas e assim, eu acho que dentro Mas do eu sorteio, achei que foi tudo bom bem, né? acontecer com ela. Por quê? Porque aí ficou notório. Porque assim, primeira coisa, vai dar problema. Sim. Se fosse comigo, Ninguém não ia ia acontecer saber. nada, não ia acontecer nada. É. Mas como aconteceu com ela, vai se repercutir na mídia do E ela Brasil pergunta inteiro. assim, se ela não aceitasse, o que aconteceria? Daí eles falam que a pena dela seria nunca mais viajar, que ela seria proibida de viajar com aquela empresa. Ela fala, tudo bem, eu não vou mais viajar com essa empresa. Então, você pode ter certeza que eu não vou viajar. Então, se essa é a minha pena, eu vou permanecer aqui. E ainda assim, ela foi obrigada. Então, é algo que realmente não é claro. Eles quiseram... E aí, eles Parece que o Agora a avisaram... Polícia Federal entra e tira. Não, e eles avisaram que tinha uma passageira que não estava colaborando. Então, todo o voo ficou contra ela, sem saber Lógico. quem era, enfim, né? Realmente, eu acho que bagunça mesmo, o pessoal querendo ir embora, sabe? É terror você ficar dentro do avião esperando as coisas acontecerem. Mas eu acho que é um pouco de bom senso também, assim, sabe? Ela poder ter conversado com outra pessoa. Será que tem mais alguém que pode fazer isso? Eu não estou sozinha, eu tô aqui com a minha Mas, família. olha só, não é porque é uma pessoa famosa, né? não, eu acho que- não foi, Não. não adiantou nada. Mas a questão é, até onde o poder aquisitivo, o dinheiro, pode mandar, né? Isso. Porque uma primeira classe
ter um poder de tirar uma pessoa Exatamente. Sim, do seu lugar que ela Esse é o pagou problema. É. e colocar na classe inferior, tirando o direito dela de viajar no conforto que ela planejou essa viagem, pagou por aquilo, e aí um poder aquisitivo maior fazer esse constrangimento todo. Eu acho, ao meu ver, totalmente uma situação descabível. Ah, a minha poltrona quebrou lá, eu que vou para econômica. Eu também acho. Eu não vou prejudicar outra pessoa. Eu penso o seguinte, a poltrona dela quebrou, primeira classe ela vai quebrou. para que estiver disponível. Sim, Né? e seja ressarcido. Agora é que tudo isso, mas na verdade entra assim, tem uma planilha, o que vai dar mais custo no processo. Sim. Então, eu já ouvi O da dizer primeira classe vai dar maior. ouvi dizer o seguinte, que quem é do terceiro mundo também tem essa Acaba sendo escolha, alvo. porque acaba sendo um valor menor que a empresa paga. Então tem uma série de coisas. Mas quando eu falei assim, achei que foi bom ser com ela, porque aí a empresa vai sofrer mais. Assim, se fosse um anônimo, a empresa sofreria não teria menos. essa Com repercussão. certeza isso vai impactar na imagem da empresa. E esse impacto, ele é muito maior do que a indenização, talvez, que eles vão pagar. E eu acredito, a gente passa muita dificuldade com as empresas. Eu não sei o que acontece, eu já tive a péssima experiência de estar num voo e ter overbooking, meu lugar ter sido vendido, eu chegar lá, ter o voo e o meu voo ter sido foi assento, né? remarcado na hora. E tem que ficar esperando no aeroporto. Depois você vai, Sim. você entra com o direito do consumidor e tal. Nada. A coisa não- Eles tratam você como número, não tratam você como um ser humano, como pessoa. Você é insignificante. Eu tive um problema, como eu já contei aqui, que eu tava conexão, que eu perdi questão assim, muito pequena, mas o problema não foi eu ter perdido a conexão por pouco tempo. Foi que na minha frente, eles colocaram a comissária de bordo, que chegou depois de mim. Eles colocaram no meu voo. Eu estava ali implorando para eu entrar no voo. E ela passou o rádio para a aeronave e falou assim, a comissária está indo. Então, se a comissária entrou, eu poderia ter ido. Sim. A minha poltrona estava lá. É. E eles não permitiram que eu entrasse. Sabe? Então, assim, eles tratam você como... Então, mas Se eu acho fosse que ninguém. deveria, eu penso assim, além das indenizações, deveriam ter penas para esse tipo de comportamento. Porque em alguns casos não é um comportamento... Eu acredito que incidentes acontecem. Então, assim, aconteceu alguma coisa, etc e tal, um problema, é uma coisa. Agora, quando a companhia vende mais lugares do que cabe na aeronave, quando ela propositalmente causa aquele dano, não poderia ser algo simples. Porque se a gente perde o horário do avião, a gente perde a passagem, Sim. em muitos casos. E aí, assim, nos casos desse, a empresa simplesmente olha para uma planilha, vê o valor que ela vai gastar com Uma de aquilo. 50 mil e outra de 15 E mil. ela fala assim, é melhor fazer isso e assim, isso não cobre os dias que você tem de férias, isso não cobre o seu estresse, receber uma passagem de bônus em troca, para mim E a gente nem tá outra coisa. falando de alteração de voo, no caso, problema na malha aérea, essas coisas, que tem coisa que realmente não tem o que a gente possa fazer, né? É pela segurança do passageiro. Então, aí ok. Mas não, realmente é desrespeito. Fala, Esse- Maia. Não, eu só ia comentar que, assim, o que mais me impressiona é que, sim, algumas situações que fogem do nosso controle vão acontecer, incidentes acontecem, né? Eu também já passei por várias situações desagradáveis, mas o que eu fiquei mais surpreso com esse caso da Ingrid foi que, assim, uma situação dessa você tem que ter um plano de contingenciamento. Fato. Né? Beleza, tem os protocolos, não tenho dúvida que tem essas planilhas, mas o que mais me surpreendeu foi assim... Pô, custava de repente chegar nela e explicar de fato a situação e oferecer algum atendimento de bordo diferente, não sei, sabe? Chegando lá a gente vai te dar um... Ao final, Alguma Maia, eles dão coisa, mesmo. sabe? Ela recebeu $300. Ah, sim. Então, tipo... Teve ela não um chameio. Tá. Sim. Assim, não é Mas um o que prejuízo, eu percebo, um benefício, Maia, né? é que não compensa. Entende? Assim, eu penso assim, para amenizar a situação, tinha que ser uma coisa que realmente você sentisse que a empresa ela está perdendo algo
Não, porque sim. você perdeu a aula. Não, quando eu falo isso, justamente é assim. É Então, algum assim, mínimo ó, que- esse seu voo você vai de graça, você vai lá, mas você vai de graça. Nós vamos devolver Uma a passagem conexão, pra você. Perfeito. Porque... Então, assim, aí é outra situação, aí sim, é outra história. Entendeu? Justamente. Ó, Rodrigo, só deixa eu ler aqui, nos direitos do consumidor, né, aproveitando também da semana, os direitos do consumidor em caso de atraso ou cancelamento. Então, tem reembolso integral do valor pago, reacomodação em outro voo, possibilidades, né? Execução do serviço por outra modalidade de transporte, assistência material com outros meios de comunicação, e, enfim, estadia e tudo mais. E indenização, a depender do valor e do prejuízo, né? Mas os valores aí tem uma média dos danos morais de até R$10.000. E nos direitos em caso de alteração do voo, reembolso integral, sem qualquer ônus, né? E se a alteração for superior a 30 minutos. Então, é sempre importante ficar de olho, né? Se você está realmente sendo prejudicado aí, buscar mesmo. E a gente não pode deixar passar, né? Tem até uma plataforma do governo que a gente consegue já registrar a primeira reclamação. Porque depois você sempre fica pensando, mas até eu achar um advogado, até eu juntar todos os documentos, até eu começar a provar. Mas essas empresas precisam ser, sim, penalizadas, é a minha opinião, né? Porque a gente todo mundo já teve algum problema em relação a isso e a maior parte das pessoas não fez nada para que isso fosse resolvido, né? Então, eu acho mesmo que, nesses casos de desrespeito, o consumidor precisa ser ouvido. Gente, é isso aí. Carioca, nós temos alguma coisa aqui? Temos